Eu assisti Beekeeper, Rede de Vingança, esse subtítulo irrelevante e desnecessário, que é mais um filme do Jason Statham. Lembrando que aqui no canal tem diversas críticas de diversos filmes do Jason Statham. Os mais recentes dele tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards para você conferir. E sim, esse aqui é mais um filme genérico de ação com o Jason Statham. Só que dessa vez o Jason Statham nem é tanto assim o principal, mas vamos um ponto de cada vez. O personagem do Jason Statham, e eu quero que você deixe aqui nos comentários quantas vezes eu falei Jason Statham, por favor. O personagem do Jason Statham é um apicultor, só que na verdade ele fazia parte de uma agência do governo que fazia trabalhos sujos sem que o governo soubesse, mas só que agora ele virou um apicultor. Ele tá só preocupado com a vidinha dele de cuidar de abelhas. Falando em cuidar de abelhas, vão ter vários trocadilhos ao longo do filme inteiro a respeito de abelhas. Em um determinado momento, logo no começo do filme, a vizinha dele acaba sofrendo uma fraude e pegam todo o dinheiro dela. O que eu achei interessante, sim, eu achei de fato bem interessante isso. Por quê? Porque é algo real. Pessoas idosas muitas vezes são enganadas e o dinheiro é pego delas. Então é algo interessante a se explorar. Sim, tem algo ali que você pode falar: ah, minha tia, já aconteceu isso com a minha tia, com a minha avó, com algum parente meu. Aí é um jeito de deixar o público mais próximo. Mas não deixa de ser um filme genérico do Jason Statham de ação. E aí, é claro, Jason Statham vai em busca de vingança para tentar descobrir quem fez isso e acabar com todo mundo ao melhor estilo John Wick. A diferença é que não é um cachorrinho, é a vizinha dele. Como você já pode imaginar, de qualquer filme de ação genérico, ele é extremamente expositivo, extremamente explicativo, para ninguém ficar em dúvida de absolutamente nada. Você não vai ficar em dúvida de nada desse filme. Você vai entender tudo o que está acontecendo, porque o filme faz questão de parar uma cena e o vilão ou o herói falar: não, porque isso, daquilo, aquilo ali, aquilo outro. É terrível. Isso é péssimo. Quem dirige esse filme é o David Ayer. Ele é um diretor muito bom. Dirigiu como, por exemplo, Corações de Ferro e Os Reis da Rua. Então ele é um bom diretor. Só que o marketing resolveu, não sei por que motivo, falar que ele era diretor do Esquadrão Suicida, não do filme do James Gunn, o outro, que ninguém gostou. Eu não sei por que quiseram colocar ele nesse papel. E ele vai bem na medida do possível, levando em consideração que é um filme bem genérico. É aquilo que eu falei, é um filme bem esquecível. Você não vai lembrar. Você vai assistir e vai esquecer desse filme 2 dias depois, no máximo, porque ele é esquecível. Mas o diretor, ele tem algumas ideias que são interessantes, ele conduz algumas cenas muito bem. Tem algumas cenas que é aquilo que eu falei, que esse filme lembra John Wick e tal. Tem muito neon em algumas cenas que lembra mais ainda cenas do John Wick. Mas tem alguns momentos bem cafonas mesmo, como por exemplo, ele insiste do meio pro fim do filme em deixar a paleta de cores do filme toda amarela e preta, basicamente. Porque é a abelha, porque é o mel, porque ele não deixa isso claro, mas sabe quando o diretor ele finge que tá tentando dar um ar de superioridade e fala: não, porque tem camadas o meu filme. Não tem, é só amarelo, ou pra fingir que é o mel das abelhas, ou pra fingir que são as próprias abelhas. Mas o filme fica meio amarelo, meio laranja, fica muito esquisito, fica forçado, não fica natural. Diferente de quando tem as lutas em cenários que tem neon, esse tipo de coisa, porque já não é uma luz natural e funciona bem nesse caso. Aí fica de qualquer jeito. Aí nós temos o personagem do Jason Statham, que é aquilo que eu falei. Ele é um personagem genérico que tá lá pra mover um pouco da ação. Ele não é o principal. Assim, no pôster e em todas as promoções ele vai aparecer como principal. Mas a personagem principal mesmo é a filha da mulher que foi fraudada, que é a Emily Lampman, que toda hora fica mudando de opinião, se ela quer ajudar o cara, se não quer ajudar o cara, se tá do lado da polícia, se tá do lado do cara. É um pouco confuso, é um personagem bem mal feito, como todo o roteiro desse filme é mal feito. Outra questão muito importante falando de atores: Jeremy Irons está nesse filme. E como você já deve imaginar, eu sinto que o Jeremy Irons não sabe escolher filme. Ele é um ator bom, com péssimas escolhas de filmes. Ou seja, nesse caso,
tem o Jeremy Irons no filme, o que é um péssimo sinal. Ultimamente eu tô desse jeito. Tem o Jeremy Irons, eu já fico com o pé atrás. O vilão, você já deve imaginar que eu vou falar, mas o vilão é sim superficial, o vilão é genérico, o vilão, não vou nem falar vilão porque é um jeito tão bobo. Vilão, ele tem que ter um antagonismo com o protagonista, não tem nesse caso. O antagonista do filme fica melhor, porque vilão não é. O antagonista do filme é fraco, é expositivo, é exagerado e é forçado. Outra coisa que assim não pode deixar de falar que são as analogias com abelhas, com colmeia, com a abelha rainha. Tem muito disso o filme inteiro, como se a gente estivesse numa aula de biologia. Desnecessário, mas é pra justificar porque tem toda uma organização secreta, os beekeepers, que eles estão por trás dos panos, e bee é abelha em inglês, e eles tentam fazer toda uma metalinguagem que é completamente desnecessária, porque é um filme de ação. Se tiver uma história boa, ótimo, como por exemplo John Wick tem uma história boa. O que interessa em filmes de ação, basicamente? A ação. A ação é boa? É divertida, é interessante, as cenas de ação são boas e bem dirigidas. Os dublês, é claro, dos filmes de ação mais recentes estão ótimos. Se tem um orçamento legal, os dublês mandam bem. Então, nesse caso, continuam mandando muito bem. Só que é aquilo, você vai ver as cenas de ação, você vai falar, nossa, olha que interessante, olha que legal, e depois vai esquecer do filme. Mas não tem problema, você se divertiu durante aquelas 2 horas. Só não fica pensando muito na história de Beekeeper, porque você vai achar diversos furos. E eu acho que não é esse tipo de filme pra ficar pensando muito. O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.